Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou responder a pergunta do seu João Lemos, que ele perguntou se eu vendo a minha sucata para os grandes sucateiros. Sim, eu vendo a minha sucata para os grandes sucateiros. Eu vou fazer uma escala aqui por minha conta de 1 a 4. Na escala da sucata de 1 a 4, vamos supor que eu seja o comprador número 2. Por quê? O número 1 é aquele que recolhe todo o material, aquele que cata nas ruas, aquele que tem, uma maneira de recolher esse material e leva para sua casa, separa, plástico, papelão, ferro, e aí a gente vai nessas casas recolher esse material. Aqui no meu depósito, 90% do material que eu compro é material doméstico, é material que a gente recolhe nas casas, apenas 10% é de empresa. 90% é material que a gente recolhe nas casas. E aí chega aqui no meu depósito, a gente separa tudo nas caçambas e o material que eu mais manipulo é o plástico. Por quê? O plástico, é como eu já disse num vídeo anterior, a gente não conseguiu achar um comprador que comprasse plástico todo misturado, que fosse assim pontual com a gente, que a gente não tivesse problema. Sempre tivemos problema em vender o plástico misturado. Então a gente optou trazer o plástico para o nosso depósito, separar esse plástico, aí sim, esse material a gente consegue vender na fábrica. Mas o papelão, o ferro, o vidro, latinha, nada desse material a gente vende na fábrica, somente o plástico, porque, como eu disse, se eu tivesse a opção, na época, de vender esse material também para outra pessoa separar, a gente teria vendido também. É que a gente não teve opção, a gente precisou separar esse plástico para vender na fábrica, porque a gente não tinha comprador para esse material. Então, gente, por que o catador não consegue vender como a gente consegue vender? Porque a quantia é pequena. As pessoas que juntam a reciclagem para a gente, que a gente vai buscar, eles juntam uma pequena quantia de papelão, por exemplo, 500 quilos, 300 quilos de papelão. Então, quando a gente vai nessas residências, a gente recolhe ali uns 300 quilos de papelão, uns 300, 400 quilos de ferro, 200 quilos de plástico, a PET, o vidro. Então eles recolhem de tudo. Então não tem como eles vender cada um num depósito grande por causa da quantia, certo? Então, trazendo para o meu depósito, a gente tem uma quantia grande, a gente consegue vender para os grandes compradores de papelão. A empresa que eu vendo papelão, ela só compra papelão, ela é especializada em comprar papelão. As empresas que eu vendo ferro, eles só compram ferro. As duas empresas que eu vendo ferro, eles têm as caçambas que eles deixam no depósito. Então ele não pode deixar uma caçamba numa casa, por exemplo, não tem como. Ele tem que ter um lugar para ele depositar essa caçamba para encher de ferro. Então, por isso que essas pessoas não conseguem vender diretamente para os grandes sucateiros. Você entende? Então, precisa vir para um depósito para depois ir para esses sucateiros, para depois ir na fábrica, Então, essa é uma escala que eu fiz aí de 1 a 4, que eu fiz por conta. Mas assim, nessa escala aí, do catador até na fábrica, eu seria número 2, certo? É uma maneira simples que eu estou explicando para vocês entenderem como que funciona, Talvez você começar a trabalhar com sucata, você não vai conseguir, por exemplo, colocar uma caçamba de ferro, e ter uma quantia grande, porque a pessoa não vai deixar uma caçamba para você recolher aí 200, 300 quilos, você vai ter que recolher no mínimo 3.000, 4.000 quilos, porque esse é o peso que tem que ser na caçamba, Eles não vão ficar carregando caçamba com 1.000 quilos, 2.000 quilos de ferro. Eles querem que a caçamba seja bem carregada
para eles fazerem a viagem, para eles fazerem o transporte. Então é assim que funciona, gente. Não é assim que a pessoa, por que eu não consigo? Não é por causa da quantidade, você entende? Fica inviável o transporte, fica inviável a mão de obra para a pessoa recolher em cada casa. Por isso que tem que ter essa ligação, né? Do catador para o grande sucateiro. E é assim que funciona, né? Sempre foi assim a reciclagem. E só que, assim, quem recolhe, ele tem o preço livre, porque a gente tem apenas uma margem, né? A gente paga para os catadores e a gente fica com o lucro. A gente, né? O catador, ele tem aquela quantia toda para ele. É lógico que conforme você vai catando, você pode ir comprando, você pode aumentar o seu espaço, e conforme você vai aumentando, se você vê que você tem condição de alugar um terreno, que você possa depositar uma caçamba, aí você pode, isso já aconteceu com vários catadores que catavam no começo e vendiam para nós, certo? Eles conseguiram ir juntando, depois eles começaram a comprar, eles arrumaram um espaço maior e conseguiram colocar uma caçamba de papelão, uma caçamba de ferro, e muitos deles vendem o plástico para nós porque eles não conseguem separar o plástico e fardar para vender na fábrica, certo? Então é assim, gente, ninguém assim quer aproveitar de ninguém, é que cada um fica no seu lugar. É assim que funciona a sucata, tá bom? E é logicamente que se uma pessoa tiver um capital alto, tiver um espaço muito bom e ele tiver um capital que ele possa bancar, né, por um tempo a compra da sucata sem precisar vender, ele pode iniciar já, né, comprando a sucata e trabalhando com o material que ele quiser, ou só papelão, ou só, mas aí ele vai ter que ter um capital bem alto para ele, né, conseguir vender esse material diretamente na fábrica. Eu, todos esses anos, a maneira que eu trabalho, para mim, tá ótimo, certo? É a maneira ideal. Aliás, a gente trabalha demais, porque vocês sabem que existe muita reciclagem, né? Existe muita reciclagem. O bolo é bem grande, dá para todo mundo comer um pedaço, tá bom? Então, é um ramo que tem que ter paciência, mas assim, é bem promissor. É um ramo promissor, tá bom? Então, se você for começar nessa escala aí no número 1, devagarzinho você chega ao número 2. E no número 2 dá para você viver bem, né? Trabalha bastante, mas dá para você ter uma vida tranquila trabalhando com sucata. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.